Vamos lá, galera, dando sequência então, antes de falar do indeferimento, né, porque eu quero falar agora do indeferimento da petição inicial, eu quero comentar sobre dois artigos que ficaram faltando no vídeo passado para que você consiga contextualizar algumas informações, tá bom? Então olha que interessante o que estabelece o artigo 328. Na obrigação indivisível, então quando eu utilizo a expressão obrigação indivisível, é aquela que não dá para dividir, né? Então o que vale para A vale para B, certo? Que vale para C se eles estiverem diante de uma obrigação indivisível. Eu tenho pluralidade de credores. Agora imagine que só A participou, ok? Aquele que não participou do processo receberá sua parte, deduzidas as despesas na proporção do seu crédito. Então, quando a obrigação for indivisível, eu não preciso que A, B e C participem para que eles recebam seus direitos. Basta que A participe do processo e automaticamente B e C também receberão, tá bom? E o próximo artigo é um artigo muito bacana, que ele fala sobre a mudança, o autor poderá, né? Então ele fala assim, até quando o autor poderá modificar o pedido, já que nós estudamos a parte de pedido. Olha, você precisa entender quando que precisa de autorização do réu e quando que não há necessidade de autorização do réu. Então, até a citação, porque com a petição inicial você cita o réu. Lembra o que é citação? É o chamamento do réu para que ele produza defesa no prazo de 15 dias. Então, olha que interessante. O autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente, então a regra é independentemente de consentimento do réu. Então independe do consentimento do réu. É esta a ideia. Até o saneamento do processo, o que é saneamento, paixão? Saneamento é uma das fases que depois que você termina, você vai sanear, você vai tomar algumas providências, como eu vou explicar a você daqui para frente. Até o saneamento pode mudar, porque depois do saneamento já fixou o objeto da lide e a causa da lide, então não tem como mudar. Só que se eu mudar, é só você pensar que o réu já foi citado. Então automaticamente eu tenho que ter o consentimento dele e geralmente funciona assim, olha, se você não consentir, eu vou ter que entrar com uma ação autônoma contra você, então é melhor consentir, tá? E se eu estou emendando, eu tenho que abrir prazo para que o réu também se manifeste. Então, o princípio do contraditório que você aprendeu em direito constitucional, ele será sempre presente nas manifestações, tá bom? Então, olha que interessante. Até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório, mediante a possibilidade de manifestação deste pelo prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Então, é possível a prova suplementar? Sim, é possível a prova suplementar, conforme estabelece o artigo 329, tá bom? Então, essa é a ideia central que eu preciso ter aqui junto contigo. Maravilha. Feitas essas observações, aplica-se o disposto nesse artigo a reconvenção e a respectiva causa de pedir. Então, mesma regrinha para a reconvenção, que é a forma de manifestação do réu. Tá bom? Vamos falar um pouquinho do indeferimento? Indeferimento da petição inicial. Indeferir, você lembra que do indeferimento cabe um recurso chamado apelação e que o juiz pode se retratar, não é isso? Então, olha que interessante. Voltemos lá para o nosso desenho. Eu tenho petição inicial. Aqui na petição inicial encaminhei para o juiz através de uma distribuição ou através de um registro de petição inicial. Posso pedir para emendar ou completar no prazo de 15 dias. Se eu emendei, dá sequência para cá. Se eu não emendei, há o que nós chamamos de indeferimento da petição inicial. Então, o indeferimento da petição inicial está aqui, tá? Indefere a apelação se o réu apelou, ou melhor, o autor apelou, né? Porque eu indeferi a petição inicial dele. O juiz pode se retratar e cita o réu. Agora, se ele não se retratar, como houve apelo, contra razões no prazo de 15
dias. Então, ó, eu quero falar contigo agora dessa parte final aqui, para a gente finalizar o nosso mapinha mental. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos trabalhar aqui. Olha só que interessante. Do indeferimento, quais são as causas de indeferimento da petição inicial? A petição inicial, turma, ela vai ser indeferida, segundo a regrinha do 330, por alguns motivos. Quais são os motivos, Alex? Quando a petição foi inepta, já vou te explicar o que é inepta. Quando a parte for manifestamente ilegítima e quando houver interesse processual. Quando houver interesse, ou melhor, carecer de interesse processual. Então eu quero que você grave assim, ó. O indeferimento, anote isso que é novo, hein? É a teoria dos 3 Is. Aqui, ó. Dos 3 Is. I de inépcia, I de ilegitimidade e I de interesse processual. Então a petição é inepta, a parte foi considerada ilegítima e o autor carece de interesse processual, tá bom? O inciso 4º, esses artigos não estão relacionados no seu edital. Então olha o que é estudar para concurso, eu já elimino eles, tá bom? Então, ó, considera-se inepta a petição inicial. Então vamos entender agora o que é inepta. Inepta, você vai imaginar uma petição inepta daquele seu amigo que ele quer te falar alguma coisa, ele fala, e no final você não consegue concluir. Então, a pessoa não coloca o pedido que ela quer, não fala a causa do pedido e não decorre logicamente os fatos. Fala A mais B mais C e não conclui os fatos de A mais B mais C. Tá? Então, uma petição inepta é aquela que lhe falta pedido ou causa de pedir. Então, falta um pedido ou falta uma causa de pedir. Isso é petição inicial inepta. O que mais, Alex? É quando você tem também um pedido indeterminado. Porque, via de regra, o pedido não tem que ser certo e determinado, né? Agora, você tem que lembrar que há exceções. Nós estudamos que há exceções para que possa se fazer pedido genérico. Lembra? Nas ações universais, quando eu não consigo determinar o ato que deve ser praticado. Tudo isso conta. Então, o pedido for indeterminado, olha só, pedido indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais que nós temos. Agora, olha o seu amigo inepto, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Ele fala e não conclui nada. Ele fala que ele quer uma indenização por danos morais, mas no final eu não consegui entender que aquela situação tem danos morais, entendeu? Então, a pessoa não consegue passar o recado, é uma pessoa inepta. Ou você olha e vê pedidos incompatíveis. Toma muito cuidado, tá? Porque pedidos incompatíveis, eu estou dizendo que pedir A e pedir B é totalmente incompatíveis. Eu estou dizendo assim, olha, eu quero que B faça o ressarcimento, mas eu quero também que ele me dê um carro novo. Então eu estou fazendo pedidos incompatíveis, que não estão relacionados e que não são pedidos alternativos, nem sucessivos e nem a possibilidade de acumulação. Então o que é um pedido incompatível? É aquele que não atende o ASA, ou seja, é um pedido que não cabe acumulação, não é um pedido alternativo, não é um pedido sucessivo e não é um pedido que cabe acumulação, tá bom? Então vamos gravar? O que é inepta? Inepta, uma petição inepta é quando falta pedido, causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, quando na narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, tá? E quando eu tenho pedidos incompatíveis entre si. É essa a ideia. Fechou? Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimos, isso daqui é muito comum, né? Você faz o financiamento lá de 60 meses, e aí você paga 50 e pede a revisão do contrato. Eu tenho até uma visão pessoal sobre isso, mas não é o momento de externar minha visão pessoal. Então você assume 60 parcelas de R$800 por mês. E aí vem um advogado e fala, olha, as cláusulas são abusivas, vamos pedir a revisão.
Aí a pessoa parava de pagar. Aí vem o parágrafo 2º e estabeleceu algumas regras, dizendo o seguinte: quando você fala de ação de revisão desses contratos, empréstimos, né, o autor terá, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, aquela que pretende automaticamente discutir, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Então, qual que é o valor incontroverso? Então, você quer discutir um cláusula de contrato? Tudo bem. Só que coloca na petição, dentre as obrigações, o que você quer controverter, o que você está questionando, né? E qual que é o valor incontroverso? Lembrando que nessa hipótese, o valor incontroverso ele deve continuar sendo pago no tempo e modo contratado. Você não pode suspender o pagamento daquilo que é incontroverso. Então, é os juros que está sendo controvertido, eu preciso pagar pelo menos o valor principal. Essa é a ideia do parágrafo 2º e do parágrafo 3º. Grave aqui, ó, a possibilidade, então, de inépcia. É esse o conteúdo. Tá bom? Indeferida, a gente viu lá o prazo de 5 dias para o juiz se tratar. Cabe um recurso chamado apelação, como já vimos. E no caso aqui, o réu responde ao recurso apresentando as suas contrarrazões. Tá bom? Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para contestação começa a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no artigo 334. Agora, se não for interposta apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado. Você recorreu e aí o tribunal falou assim, realmente o juiz não deveria, né, indeferir a sua petição inicial. Você preencheu os requisitos, o juiz errou. Aí o tribunal devolve o prazo para que você comece a contestar. E essa contestação, a partir da contestação, começa o prazo, né, da contestação, que é de 15 dias, a partir de quando? Da intimação do retorno dos autos. Então, o que é o retorno? Saiu os autos lá do tribunal e voltou para a vara. Tá bom? E aí você tem, então, que contestar. É essa a ideia central aqui deste artigo. Fechou? Tranquilo até aqui, né, gente? Vimos a hipótese, então, de indeferimento e agora veremos a hipótese de improcedência liminar do pedido no próximo vídeo.